Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados com segurança, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso tema desse episódio de hoje do podcast é: qual a diferença entre intradermoterapia convencional e a pressurizada? No episódio de hoje, eu vou te mostrar como funciona e como se comportam os injetáveis com o método de agulha e pressurizada. E claro que dessa forma você vai entender a diferença entre essas duas técnicas. Porém, isso não significa que uma seja melhor do que a outra. E sim que são propostas completamente diferentes, diferenciadas uma da outra inclusive que podem ser associadas dependendo do procedimento. Por que é muito importante você, profissional da saúde, da estética, entender essa diferença? Primeiro, porque você vai saber vender o seu procedimento. Quando você tem conhecimento total de todas as etapas e como ele funciona, você consegue vender ele melhor, passando maior segurança. Claro também que isso te ajuda a eleger de forma mais correta qual das duas técnicas são ideais para aquele procedimento que você está se propondo a realizar. E principalmente, oferecer conforto e mais opções para o seu paciente. E é exatamente por isso que dentro da plataforma pressurizada nós temos inúmeros profissionais estetas, médicos, dentistas, profissionais esses que já trabalhavam, né, com a técnica da agulha, mas sentiram a necessidade de trabalhar com a pressurizada. E por quê, doutora Adriana? Porque, primeira coisa, novidade, né? Inovar nos seus serviços. O bom profissional, ele sempre deve estar atualizado de todas as técnicas, de todos os produtos. E com a pressurizada não é diferente. Nós sabemos que essa técnica chegou para ficar. E nós temos aí um crescimento ainda muito amplo que vai acontecer nos próximos anos. Quando eu falo com vocês, né, que o mercado da pressurizada é um oceano azul, é justamente por isso. Até o dia de hoje, que eu estou gravando aqui esse podcast, gente, nós temos somente 20% dos profissionais da estética trabalhando com a pressurizada. Sabe o que isso significa? Isso significa que 80% ainda não enxergaram isso. E claro que todo esse mercado sedento, toda essa demanda de pacientes virão para os 20%. Então, é um mercado que não está ainda nem saturado e muito menos descoberto. E claro que aí você tem a oportunidade de descobrir isso daí e levar para a sua clínica esta técnica e, claro, já introduzir nos seus serviços, né? E começar a faturar minimamente R$ 20.000 em 30 dias, tá? E se você ainda por algum motivo acha que a pressurizada não funciona de verdade, que ela não entrega os ativos, que ela não alcança camadas da pele, eu tenho certeza que é porque você ainda não recebeu um conteúdo comprovatório, um conteúdo profundo, seguro e completo, de fato, como a pressurizada merece. Muita gente acha que simplesmente de assistir um vídeo no YouTube e ver como que funciona a caneta, essa pessoa já sabe trabalhar com a pressurizada. E na realidade não. A pressurizada, ela é uma área da estética que requer sim uma especialização, um estudo muito mais profundo. Então, se você é esse profissional, é essa profissional, eu te convido que você fique comigo aqui até o final desse episódio para você conhecer um pouquinho mais de forma mais profunda e mais completa. Combinado? Bom, eu tenho também, né, alguns outros profissionais aí que acham que o produto não penetra,
com a pressurizada, que não há ali a entrega efetiva desses produtos nas camadas, ou profissionais que não têm conhecimento sequer do mecanismo da ação da técnica, ou seja, o mecanismo de ação desse dispositivo, ou nem mesmo conhecimento de fármacos e procedimentos que são realizados com a técnica da pressurizada. Muitas vezes, quando eu falo, gente, nós já realizamos toxina botulínica com a pressurizada, eu vejo que tem profissionais que ficam chocados. Falam, como assim? Sim, gente, nós já realizamos sim e com ótimos resultados. Mas hoje aqui eu vou te ensinar tudo. Você vai saber como que funciona, qual é essa eficiência, se realmente entrega ou não e principalmente quais são as limitações das técnicas, tanto de agulha quanto de pressurizada. Vamos começar? Então já pega lá aquele seu caderno, pega a caneta, porque hoje você tem muita coisa para fazer anotação. Então vamos começar com o mecanismo de ação. Como que funciona de fato a intradermo convencional e a pressurizada? Eu vou começar aqui, olha, pelas agulhas. Vamos começar pela intradermo tradicional, convencional com agulhas. Quando eu trabalho com essa técnica, né? Vou pegar aqui, olha, o meu colega aqui que vai me ajudar. Quando eu trabalho com essa técnica de entrega, como que eu faço isso, né? Então, aqui eu vou ter um fármaco dentro da minha seringa, ok? Vou utilizar aqui uma agulha, na maioria das vezes uma agulhinha 30G, e vou fazer o quê? Olha só, vou perfurar a pele do meu paciente, vou chegar na camada que eu quero, né? Pode ser uma camada subcutânea, pode ser a minha camada dérmica, e aí eu vou fazer a entrega deste produto. Eu vou apertar o êmbolo e vou fazer a entrega desse produto e retiro a minha agulha. O que que aconteceu quando eu fiz isso? Eu fiz uma entrega pontual, uma entrega concentrada aqui neste ponto, tudo bem? Ok. Agora, quando eu faço, né, uma intradermo já com a pressurizada, eu vou utilizar o meu dispositivo. Então, eu trouxe aqui esse dispositivo, pode ser que você tenha um igual a esse, pode ser que você tenha o outro diferente, de 3 ou de 30 pressões, mas eu vou fazer aqui com esse, né? Então, quando eu falo deste equipamento aqui, eu estou falando de um dispositivo sob pressão. Então, ele tem algumas partes, tá? Aqui eu tenho, olha, esse local aqui onde fica o meu mecanismo de energia. Então, aqui dentro eu tenho um mecanismo, no caso desta caneta, é um mecanismo mecânico. Eu tenho uma mola aqui dentro que, através desta alavanca aqui, eu vou acionar essa mola. E aí eu vou utilizar este botão aqui, que é o meu botão de disparo. Através desse botão, eu aciono essa mola, que já está calibrada, e aí ela vai concentrar essa força que vem para cá, vai passar por todo esse tubo e vai chegar aqui, olha, no êmbolo da minha seringa. Estão vendo? Eu vou abrir aqui, olha, para vocês verem. Vou abrir aqui, olha. Quando a minha seringa está cheia, o êmbolo está assim. Aqui eu tenho um tambor, que é o meu tambor de dosagem. Então, eu vou abrir o meu tambor de dosagem, abro ele todo, vou inserir aqui, olha, a minha seringa, aqui, estamos simulando que essa seringa está cheia de fármaco, e aqui nesse momento, o que que eu faço? Olha só, calibrei, vou escolher qual é a dosagem que eu vou colocar, então aqui eu vou colocar 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. E aí, quando eu dou o meu disparo, olha o que que acontece. Eu provoquei o quê? Essa energia empurrou o ativo que está aqui. Ela empurrou o êmbolo que está aqui dentro e aí o meu fármaco saiu daqui e rompeu a pele. Vamos fazer de novo? Olha, vou calibrar, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu venho com o meu paciente e vou, olha só, acoplo na pele do meu paciente e eu vou apertar aqui, ó. Vou apertar o meu botão de disparo.
apertei e disparei. Quando eu faço esse disparo, o que que vai acontecer na pele do meu paciente? Eu vou romper a pele do paciente. Rompi a pele do paciente. Quem rompeu se não tem agulha, doutora Adriana? O próprio líquido, a própria mescla, o próprio produto. Por quê? Porque eu exerci uma força através desse mecanismo de energia, gerou-se uma força que empurrou o êmbolo e a força é tamanha, para vocês terem uma ideia, gente, a entrada do fármaco aqui, ela gira em menos de meio segundo. É isso mesmo, menos de meio segundo é a introdução, ou seja, muito mais rápido do que feito manualmente aqui, olha, com agulha. É muito mais rápido. Então, no momento que esse fármaco, esse líquido rompe a epiderme, ele vem em formato de jato. E aí, diferentemente da agulha, que eu coloco ela de forma pontual e entrego o meu fármaco, né? Ela vai ser o quê? Concentrada. A pressurizada não, por conta da força, ela vai entrar o jato dela como se fosse uma agulha, e quando ela chegar na camada alvo, que é a camada a qual eu fiz a minha calibração, então eu utilizei a pressão de acordo com a camada que eu quero atingir, ok? Se foi a camada dérmica, é uma determinada pressão. Se for a camada subcutânea, é uma outra pressão, tudo bem? Então, quando ela chega naquela camada, o que que acontece? Ela vai sofrer um fenômeno de lateralização. Então, diferentemente da agulha que você entrega de forma concentrada, a pressurizada, por gerar ali uma pulverização, ela vai fazer mais ou menos isso, tá? E aí, ela fazendo isso, ela tem uma cobertura maior, ela vai atingir uma extensão maior do tecido comparada com a agulha que é pontual. Ok? E aí é importante você entender isso, porque muitas vezes, né, me perguntam por que que a marcação da pressurizada é diferente das agulhas. Das agulhas você precisa fazer uma marcação próxima da outra, ou seja, você vai fazer mais punções. E a pressurizada não, você vai dar uma distância ali de mais ou menos 2 centímetros. Por quê? Justamente porque a pressurizada, por conta da pulverização, do mecanismo de entrega dela, ela vai cobrir uma extensão maior do tecido. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença. E nós temos aí, né, através de estudos, que quando a gente trabalha com a intradermoterapia pressurizada, inclusive os resultados tendem a ser melhores, inclusive, por quê? Porque você tem uma distribuição melhor do que as agulhas, ok? Bom, eficiência. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a eficiência. Então, quando eu faço a entrega com agulhas e faço a entrega com a pressurizada, inclusive, gente, essa é uma das maiores dúvidas. A eficiência da pressurizada. Realmente é eficaz? Realmente eu tenho a entrega desse ativo de forma eficiente na minha pele? Como que eu vou calcular? Como que eu sei que está entregando naquela camada? E aí, né, é sempre importante eu trazer aqui para vocês, e isso a gente sempre traz, porque não é a minha opinião, tudo que eu trago aqui para vocês tem um embasamento científico e a pressurizada não é diferente, tá? Para quem não sabe, a pressurizada ela foi criada pela primeira vez mesmo na década de 40. Mais precisamente em 47, foi uma solicitação do Exército dos Estados Unidos para que fosse criado um equipamento, um dispositivo para
vacinação em massa, para imunização em massa. E naquela época foi criado o primeiro dispositivo. E a partir daí, esse dispositivo veio evoluindo. Tanto que na época, gente, era utilizado um dispositivo que era uma coisa bem grande, né? Com uma mangueira realmente. Era uma pistola com uma mangueira e com o mesmo bico, ou seja, com a mesma seringa, que eles chamavam de bico multiuso, era aplicado em mim, no outro, no outro, no outro. E o que que chegou a causar isso daí? Claro, uma contaminação cruzada, obviamente, né? E aí chegou um determinado momento que houve um surto de hepatite C. E aí a OMS exigiu que, primeiro, fosse suspenso e, segundo, se criasse um bico descartável. Que hoje nós entendemos e trabalhamos com isso, que é a nossa seringa descartável, né? E a partir daí, essa pressurizada voltou a ser utilizada, que lá nos Estados Unidos se chama, né, de injeção sob pressão. E isso daí, gente, já foi utilizado em inúmeras campanhas, inclusive campanhas da gripe nos Estados Unidos, tá? Milhões e milhões de pessoas já foram imunizadas através dessa técnica. A partir daí, isso foi evoluindo. E aí chegou-se, né, atualmente na medicina, na veterinária, na odonto e agora na estética. Então, quando nós falamos de pressurizada, nós estamos falando de um dispositivo, de uma tecnologia que já existe há décadas e que já passou por inúmeros testes e inúmeros estudos científicos. Então, para quem não sabe, procure, porque eu sempre disponibilizo isso para todos os meus alunos da plataforma pressurizada. Nós temos artigos científicos desde 2012, artigos científicos indexados nas plataformas PubMed, Cielo, e você então pode acessar lá esse tipo de conteúdo. E todos esses artigos científicos, eles comprovam a eficácia da entrega. Então, nós temos ali, né, artigos que foram realizados in vitro, também foram realizados em camundongos. A gente tem artigos ali que são com medicação, com imunizantes, com ácido hialurônico, com hormônios para terapia hormonal, muito com insulina para ser utilizado em pacientes diabéticos. Enfim, então temos uma série ali de comprovações científicas. No caso da estética, não é diferente. Nós começamos a fazer estudos, né? Em frutas, em gelatina balística, e isso foi aumentando. Fizemos aí em tecido suíno também, para ver a comprovação, a eficácia, e sempre comparando com as agulhas, até que chegamos aos testes em cadáver fresco. E, se você não sabe, eu tive a honra de ser a primeira biomédica esteta brasileira a realizar os testes clínicos em cadáver fresco com a técnica da pressurizada em 2020 nos Estados Unidos. E tudo isso foi, claro, documentado. Então, era feito com agulha e era feito com a pressurizada. Após todos esses testes, foi feita a dissecação deste cadáver, né, dessas peças anatômicas. E aí, gente, esse teste foi feito tanto em face quanto em corpo. Face foi feito nos Estados Unidos e corpo foi feito no Brasil, ok? E aí, sim, houve a constatação. Então, ali nós temos, né, todas as comprovações de diferentes pressões que nós temos a entrega nas camadas, desde a camada dérmica papilar, camada dérmica reticular, tecido subcutâneo, tecido mais profundo, inclusive tecido muscular, tá? Então, temos todos esses testes. Além dos testes, claro que a gente já vem utilizando isso na nossa prática clínica. Então, nós temos estudos clínicos. O que são estudos clínicos, doutora? São estudos em vivo, que é o quê? Que são em pacientes involuntários, né? E aí nós temos, claro, resultados incríveis. Eu, até o dia de hoje, eu tenho mais de 4.000
profissionais formados na pressurizada e que nós temos aí milhares de resultados incríveis de antes e depois, o que comprova, claro, a eficácia desta técnica. Então, se você aí tinha alguma dúvida em relação à técnica, né? Eu entendo a sua dúvida, eu respeito a sua dúvida, até porque quando algo é muito novo, quando existe uma tecnologia, uma técnica nova, embora a pressurizada não seja uma técnica nova, mas para a estética ela é. Então a gente ainda não tem acesso a muitas informações, né? Então eu entendo, eu respeito isso daí, mas hoje você começou a entender que sim, que existe essa comprovação e tudo o que eu falo aqui não é algo que eu penso que é da minha cabeça, que deu certo uma vez ou outra, não. A gente tem estudos comprovatórios, não só os estudos, mas a prática em si, né? E se fosse diferente, nós não teríamos aí já inúmeras empresas de dermocosméticos, empresas farmacêuticas que estão investindo pesado todos os anos em pesquisa e em produção de produtos específicos para o uso na pressurizada. É dizer que quando eu iniciei com a técnica, os estudos da técnica, com a primeira caneta que tinha Anvisa no Brasil, que foi em 2018, eu utilizava, gente, as mesclas de agulha. Os produtos que utilizavam-se com as agulhas. Por quê? Porque nós não tínhamos esse tipo de produto específico para a pressurizada no Brasil. E diga-se de passagem, hoje em 2023, o Brasil é referência quando a gente fala em produtos específicos para a pressurizada. E por que eu digo isso? Porque além de eu ter contato, além de eu ter, né, alunos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eu tenho contato com todos os laboratórios de lá e associações de lá. E sim, há uma dificuldade muito grande de encontrar produtos lá específicos para a pressurizada. Então, o Brasil hoje, ele está na frente e ele é uma referência farmacológica nesse sentido, ok? Então, a gente utilizava os mesmos produtos que se utilizava com agulhas. E claro que sim, havia algumas intercorrências, porque a gente tem alguns produtos que não devem ser utilizados com a pressurizada. Não vou entrar muito nisso, depois eu vou fazer um outro podcast sobre isso daí, tá? Mas hoje o que a gente vê? Nós temos hoje uma linha completíssima, gente, desde mesclas lipolíticas, de flacidez, mesclas para rejuvenescimento, skin booster, ácido hialurônico, volumizadores de glúteo, até bioestimuladores de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio. Então é uma revolução incrível o que tem acontecido aí na estética através da técnica da pressurizada. E você acha que essas indústrias estariam investindo pesado se não houvesse realmente comprovação científica de entrega, de resultados e não houvesse um mercado promissor? Você acha mesmo? Claro que não teriam, né? E aí eu venho trazer aqui para você também uma outra informação no mercado financeiro global. Só para você ter uma ideia, a previsão de crescimento do mercado de injeções sem agulhas mundialmente, né? A nível global é de mais de 500 milhões de dólares. É isso mesmo. Até 2028 vai haver um crescimento de mais de 500 milhões de dólares neste mercado de injeções sem agulha. Isso quer dizer, claro, que você, que é uma profissional aí da estética, que é uma empreendedora, que é dona do seu negócio, você não pode ficar fora deste mercado. E, claro, aproveite porque a gente ainda está no Oceano Azul. Quem começar agora vai sair mais na frente, né? E como eu costumo dizer, lá na frente você vai se arrepender de não ter começado agora. Mas que bom que você está aqui comigo, que bom que você está aprendendo tudo isso nesse podcast aqui e que vai te abrir os olhos para esse mercado. Tudo bem?
Bom, vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as limitações dessas duas técnicas, né? Porque, embora sejam técnicas diferentes, cada uma tem a sua limitação. Não, e isso, gente, é em tudo, né? Nada é 100%, nada é a melhor de todas. E por isso que todo profissional atualizado, ele tem que ter um conhecimento geral de tudo. E se você é uma profissional que está entrando no mercado dos injetáveis, né? A melhor forma de você entrar para o mercado dos injetáveis, que foi como eu entrei e que foi o que mudou a minha vida completamente. Se você ainda não conhece a minha história, eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de conhecer a minha história e você vai saber que a pressurizada mudou a minha vida completamente. Então, a melhor forma, a forma mais segura, mais rentável, mais eficaz de você entrar no mercado da estética é através da pressurizada. E se você é uma profissional que já trabalha com as agulhas, eu te recomendo fortemente que você se atualize, que você introduza a pressurizada. Por quê? Vou só te dar mais um fator bem importante. Já te falei sobre o Oceano Azul, já te falei em relação às finanças, mas eu vou te falar algo que é bem importante. Você sabia que 1 entre cada 4 adultos sofrem de aiquimofobia? Sabe o que é isso? Fobia a agulhas, pânico de agulhas. E isso, gente, 1 entre 4 adultos, nós estamos falando de 25% da população adulta deixa de fazer procedimentos estéticos, inclusive de cuidar da sua própria saúde. Deixam de tomar aí vacinas, deixam de tomar medicações para sua própria saúde por terem pânico a agulhas. Então, imagina esse nicho que você pode estar perdendo em aumentar o seu faturamento, ok? Bom, então entramos aqui nas limitações das técnicas. Vamos falar primeiro sobre a técnica de agulha? Então, quando eu falo da técnica de agulha, eu estou falando de uma técnica onde eu tenho aqui um dispositivo que é o quê? Pérfuro cortante. A agulha, ela tem uma ponta cortante. Então, quando eu trabalho com agulha, eu tenho muito mais chances de gerar o quê? Hematomas. Eu tenho, obviamente, a dor do meu paciente. O paciente sente dor porque a agulha entra rasgando a pele do meu paciente. Eu preciso obrigatoriamente fazer mais punções na pele do meu paciente, porque você já entendeu como que funciona o mecanismo de entrega, né, das agulhas, diferentemente da pressurizada. Outro detalhe bem importante, o profissional que vai trabalhar com agulhas, ele precisa ter uma habilidade mais apurada, uma calibração nas mãos. Como assim, doutora? É o seguinte, quando a gente trabalha, né, com a técnica, vai haver procedimentos em que você precisa fazer a introdução, por exemplo, de uma unidade. Então, você precisa ter o quê? Uma calibração na sua mão muito boa, para que você consiga controlar a sua força quando você vai colocar a agulha e romper a pele do paciente, quando você rompe, quando você passa pela derme e cai no vazio, que é o subcutâneo. Ou também quando você vai fazer, por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica, você tem aqui algumas resistências. Então, primeiro você tem a resistência da pele, da epiderme, da derme, você cai no subcutâneo e aí você tem mais uma resistência que é o quê? Que é a camada muscular. E aí, em determinados pontos, gente, isso é tão fino e tão superficial que você realmente precisa ter muita habilidade. E o que que vai te dar essa habilidade? Horas de prática. Hoje eu tenho mais de 10 mil horas de prática de injetáveis, somente de injetáveis, tá? E isso faz com que eu tenha já uma expertise. Mas e um profissional iniciante? Um dia eu também fui iniciante, não é? E aí, quando você está, por exemplo, fazendo ali, né, a entrega de uma toxina botulínica, que você precisa posicionar de forma correta, você precisa romper a pele de forma
adequada, sem colocar muita pressão, porque, por exemplo, você pode estar numa região de área dos olhos, né? Você tem que romper a pele com a mão firme, mas não com a mão pesada. Você precisa colocar exatamente onde tem que ser e você precisa entregar somente uma unidade. Isso requer uma habilidade com a sua mão, uma expertise, o que nós chamamos, né, no mercado de calibração da sua mão. E muitas vezes a gente ainda não tem isso, porque isso demanda tempo, isso demanda anos de experiência, tá? Outro detalhe, outra limitação, quando eu trabalho com as agulhas, por ser um instrumento cortante, eu também tenho risco de embolia vascular. O que que é isso? Quando, por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação de ácido hialurônico reticulado, de gel, com uma agulha, por exemplo, eu posso colocar essa agulha dentro de um vaso, dentro de uma artéria, e posso injetar dentro desse vaso. Se eu injeto algo dentro desse vaso, eu posso gerar uma embolia vascular. Tudo bem? Agora, essas são as limitações quando a gente fala de agulhas. Agora, quais são as limitações que eu tenho com a pressurizada? A pressurizada tem limitações? Óbvio, como eu falei, ambas têm, né? Quando eu trabalho com a pressurizada, eu posso ter o quê? Posso ter embolia? Não. Por quê? Porque a pressurizada não é pérfuro cortante. Ela não corta. Então, você não há possibilidade de você injetar dentro de algum vaso. Ah, mas ocorre, eu posso ter ali, por exemplo, uma situação mais delicada com o vaso? Sim. Por quê? Pela compressão. Então, por exemplo, se você está fazendo a aplicação, por exemplo, nos lábios com a pressurizada, e você coloca um excesso de produto, você pode gerar um edema, ou então o próprio excesso de produto pode gerar uma compressão arterial ou uma compressão ali em algum outro vaso. E aí eu começo a ter um comprometimento de vascularização. Diferentemente da embolia, mas eu também posso ter essa compressão, esse edema por compressão, essa compressão por edema pode acontecer com a técnica de pressurizada. Hematomas eu posso ter com a pressurizada? Sim, pode ter com a pressurizada. Você pode não ter uma técnica muito apurada, porque você pode colocar uma pressão muito forte em determinados locais, você precisa ter um conhecimento anatômico vascular bem importante, bem profundo, para que você consiga evitar ao máximo, né? Ter aí qualquer tipo de hematoma. Por quê? O que é o hematoma, na verdade? É o rompimento de um vaso. Então, quando a gente faz a aplicação com a pressurizada, ela tem um disparo e essa mescla, sim, quando ela é introduzida com toda a velocidade, ela pode ter rompimento de capilares, né? Assim como as agulhas, a agulha também. E muito mais você vai ter com a agulha do que com a pressurizada, porque a agulha em si você já tem o pérfuro cortante aqui. Com a pressurizada, muitas vezes, por mais que você dispare a mescla não tem força de romper um vaso maior, por exemplo, né? Mas a agulha tem mais chances. Mas, de qualquer forma, ambas as técnicas podem gerar edema, perdão, podem gerar hematomas, sim, ok? Outra limitação, dor, né? Eu tenho dor com a agulha? Sim, de fato tem. E com a pressurizada é sem dor? Não. Eu costumo dizer, né? Eu costumo recomendar que nunca você diga que o tratamento com a pressurizada é indolor. Por quê? Porque nós temos milhares de dores diferentes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não sentem nada com a pressurizada e tem outros pacientes que já sentem. Então, quando a gente fala de algo muito subjetivo como a dor, é muito difícil, né? O calor, o frio, a dor, então é algo muito individual. Além disso, nós temos também os fármacos que vão em contato com a pele do nosso paciente, com as camadas. Então, eu posso ter aqui um fármaco que causa ardência no meu paciente. E se eu não colocar aqui, por exemplo, um anestésico,
Ou se é, por exemplo, um produto que não tem compatibilidade com um anestésico, como por exemplo a toxina botulínica, a gente não utiliza anestésico na mescla, né, na solução da toxina botulínica. Então, o paciente sente sim uma ardência. Então, por isso, nunca diga que é sem dor. Agora, se você comparar com as agulhas, claro que você está entregando um conforto absurdo para o seu paciente, tá? Outra questão. A pressurizada dá vantagem para o profissional iniciante. Por quê? Porque aqui, se você quer entregar uma unidade, você vai girar uma vez. Ele vai travar e você vai conseguir fazer a entrega de forma precisa na camada correta. O que você vai precisar? Claro, ter uma mão firme e todo o seu conhecimento de onde você vai colocar e não deixar a sua caneta, né, bambear, não deixar ela se mover no momento da entrega. Mas é muito mais tranquilo, muito mais seguro e muito mais assertivo do que você ter que aí, né, gerenciar a pressão da mão, a profundidade que entra a agulha, o local da agulha, o êmbolo, tudo isso que você tem que fazer sendo um profissional iniciante, ok? Outra vantagem que nós temos aqui, né? Diminuição das pulsões que a gente faz. Então, quando eu falo de agulha, eu preciso fazer várias punções, ok? Por quê? Porque eu tenho um mecanismo de entrega concentrado. Quando eu trabalho com a pressurizada, por eu ter ali, né, por atingir uma extensão maior do tecido, eu posso fazer menos disparos. Então, eu tenho menos porta de entrada ali quando eu faço uma intradermoterapia, por exemplo, no meu paciente, ok? Agora, uma desvantagem. Eu não consigo tratar na pressurizada a nível supraperiosteal, que é o quê? Eu não consigo fazer uma aplicação lá no osso, por exemplo. Então, você já deve ter ouvido falar, né? A técnica de MD Codes, por exemplo, onde a gente faz pontos de ancoragem para volumetria facial com ácido hialurônico. Isso eu não consigo fazer essa entrega com a pressurizada. Por quê? Porque ela não tem força suficiente para chegar lá no periósteo. Pelo menos até hoje, né? Eu sempre gosto de falar assim, até hoje, porque a gente sabe que na ciência tudo vai evoluindo. Então, até hoje, a gente não tem a comprovação desta técnica. Mas, futuramente, quem sabe, né? Os estudos continuam, as pesquisas continuam, os dispositivos vão evoluindo. Então, até hoje, a gente não tem aí essa possibilidade. E dessa forma, você entendeu quais são as diferenças da intradermo convencional com a intradermo pressurizada. Doutora Adriana, preciso escolher uma delas para utilizar? Claro que não. Na verdade, a minha opinião é que você precisa dominar as duas, mas levando em conta o seguinte, vou dar aqui os meus conselhinhos aqui de mais de 20 anos aí da área estética e, claro, de mentora, né? Se você é uma profissional iniciante, comece pela pressurizada. Você vai ter muito mais segurança, você vai atuar de forma legal. Se você for profissional da estética, você tem acesso a todos os produtos sem necessidade de prescrição médica, ok? E se você já é uma profissional que já trabalha com os injetáveis, com a técnica tradicional, aí que você não pode ficar fora mesmo dessa novidade. Você tem que estar, sim, com a técnica da pressurizada para você conseguir, inclusive, conjugar. Imagina você conseguindo fazer um preenchimento de lábios sem precisar realizar técnica de anestésico infiltrativa, bloqueio anestésico. Imagina você conseguir abrir o seu nicho aí, por exemplo, de toxina botulínica com a pressurizada. E esse é um nicho muito grande, principalmente entre os homens. Paciente masculino que faz a primeira vez a técnica com a pressurizada, ele jamais vai querer fazer com as agulhas. Claro, lembrando que tanto os efeitos quanto a durabilidade é a mesma. E pode ser que você ainda não sabia disso, não é verdade? Então escreve aqui nos comentários que eu quero saber o que você aprendeu aqui nesse podcast que você ainda não sabia, qual é a sua opinião sobre isso e
claro, se você gostou aqui desse nosso podcast. Então escreve aqui para mim. Se você também tiver algum tema que você queira que eu faça um podcast exclusivo para você, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ver a sua sugestão, tá bom? Pessoal, é isso aí. O nosso podcast de hoje vai ficando por aqui, mas claro que eu volto e eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá.